Olá, pessoal. Eu sou a doutora Laura Alves Querido, sou médica oftalmologista, especialista em oftalmopediatria, estrabismo e neurooftalmologia. E aí, agora eu vou dar continuidade no assunto que a gente conversou. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui que a gente está conversando inicialmente sobre o quanto de miopia que a gente está tendo nessa geração nova de criança. E aí, hoje, o que a gente vai conversar é a respeito do que pode ser feito. Então, quem lembra do vídeo anterior, eu falei a respeito de a gente evitar a visão muito perto para não tornar o olho especialista em enxergar para perto. E aí, o que a gente pode fazer então para controlar, para a gente evitar essa progressão? Primeiro, o mais importante, independente se tem miopia ou não, é a gente controlar a distância das telas. Então, principalmente celular, no mínimo 30 centímetros. Se é mais fácil para a criança, é só falar, é a régua da escola. Não pode ser mais perto do que a régua da escola. Porque isso é tudo que, quanto mais perto, lembra, mais estímulo para o olho crescer. Em relação ao tablet, pelo menos 60 centímetros. Que eu oriento para os pais pega uma proteção do tablet bem pesada que a criança não vai conseguir segurar. Aí ela coloca no colo e deixa mais distante. E entre o tempo de tela de celular e o tempo de tela, por exemplo, para assistir um vídeo na TV, é preferível a TV que é mais distante. Porque lembra, a criança não pode ficar especialista em enxergar para perto. Quanto mais distante, melhor. Além disso, o que a Sociedade de Oftalmopediatria orienta é no máximo 2 horas, mas eu sei que às vezes é difícil, hoje em dia na nossa rotina mudou muita coisa. Então o que a gente vai fazer? É 2 horas, mas não vai ser 2 horas contínuas, é fazer intervalos para o olho descansar. Deu meia hora? Descansa uns 2, 3 minutos, fala para a criança olhar o horizonte, olhar outras coisas, que aí o olho já descansa e a gente evita esse chante de ficar mandando o olho crescer. Então isso é uma coisa que a gente consegue fazer em casa, independente se tem miopia ou não. Além disso, quando a gente agora já tem uma criança míope, é muito importante, principalmente quando for usar a visão de perto, que ela fique sempre com óculos. Então o óculos é o primeiro fator mais importante para a gente evitar essa progressão de miopia. A partir disso, a criança, quando tem a miopia, ela precisa ser acompanhada de maneira ou semestral ou anual, vai depender do desenvolvimento da criança, com o oftalmologista. Por quê? Existem hoje em dia protocolos da Sociedade de Oftalmopediatria que a gente precisa seguir, que eles mostram que quando a gente tem um aumento de mais de meio grau de miopia a cada ano, a gente já precisa tratar. E aí, como a gente faz esse tratamento? Existem várias terapias descritas, mas o que a gente tem realmente comprovado cientificamente e aprovado pela Anvisa. No Brasil, a gente tem, então, o colírio de atropina, que é um colírio que ele precisa ser prescrito pelo oftalmologista, porque não é o colírio da farmácia, é um colírio manipulado. Então, precisa ter a sua indicação. E quando a gente prescreve, é um tratamento que é por 2 anos. Então, realmente precisa ser bem aconselhado, precisa ser bem prescrito e a criança precisa de um acompanhamento de perto. Além disso, existe as lentes de focos. Que é a lente de focos? Ela é uma lente que ela modifica onde a imagem vai chegar no olho. E isso a gente sabe que tem um impacto no tamanho do olho, então um impacto nesse olho que está crescendo mais do que deveria. Essas lentes de focos, a gente tem óculos, que hoje em dia existem várias marcas já, ainda tem um custo caro, mas a gente tem que começar a considerar os benefícios que trazem. Então existe a lente específica do óculos e existe uma lente de contato também de uma marca que a gente também consegue o mesmo benefício. Que você coloca a lente, é uma lente descartável todo dia, e aí ele também consegue fazer essa correção de defocos. Tem muitos trabalhos que descrevem realmente a gente evitar a progressão da miopia, mas não é que vai paralisar totalmente a miopia. A gente vai voltar ao controle adequado de no máximo meio grau em um ano. E além disso, a gente tem também o que a gente chama de ortoceratologia. O que é? Ainda é um procedimento
pouco mais caro, mas que a gente sabe que tem impacto. Como funciona? A ortoceratologia é uma lente de contato rígida que a gente coloca no olho, e aí a criança, a gente coloca a lente de contato antes de dormir, ela dorme com a lente de contato e quando acorda tira a lente de contato. E aí como que vai ser o impacto? Ela modifica o contorno do olho, então ela faz uma deformidade na córnea, no olho, e que isso vai fazer com que durante o dia que ela não vai estar com a lente, essa deformidade causada pelo período noturno, ela não vai precisar do óculos. Então, principalmente para as crianças que fazem esporte ou que têm uma vida mais ativa dessa parte, às vezes tem a sua indicação. Mas isso precisa ser avaliado pelo oftalmologista e precisa ver se tem realmente a indicação para a gente acompanhar nesse tipo. Todas essas terapias precisam ser avaliadas e acompanhadas pelo oftalmologista. Por quê? Hoje em dia, o que a gente tem liberado pela Anvisa é que isso seja feito a partir dos 6 anos. Então, antes disso, a gente precisa do acompanhamento, se já é uma criança míope, e aí a gente tem a idade máxima também, que aí depende de cada regulamentação, normalmente até os 16 anos para a gente conseguir usar esses artifícios. Por isso a criança precisa do acompanhamento no mínimo anual, mas o mais importante é que seja semestral, com a indicação do oftalmologista. E aí quando a gente tem então esse crescimento fora do esperado, a gente precisa de entrar com esses artifícios. Por que é tão importante? Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, se a gente considera fora do esperado um aumento de mais de meio grau em um ano, vamos pensar numa criança de 4 anos que vai ter até os 20 anos para crescer esse olho. Se ela tem meio grau de miopia com 4 anos, ela tem 16 anos para crescer esse olho. Se a gente pensar que vai crescer meio grau a cada ano, a gente não pode olhar simplesmente para uma criança de 4 anos e falar que tem um óculos de meio grau. A gente tem que olhar para essa criança e pensar que ela vai provavelmente ser um adulto que vai usar 8 de miopia. Então, por isso que a gente precisa acompanhar como está sendo o crescimento desse olho, que pode ser um aumento tão acelerado que a gente vai ter um olho com um tamanho muito grande, uma retina muito delicada, que vai com certeza trazer impactos muito importantes para o resto da vida. Então, se você ficou alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você conhece alguém que tem um filho míope que precisa saber essa informação, não esquece de compartilhar. E qualquer coisa a gente está à disposição na Clínica Franca Visão para fazer todo esse acompanhamento com o suporte, e o que precisar, estamos aqui. Obrigada!